Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Thaise e na aula de hoje nós vamos ver doenças, sintomas e tratamento do sistema urinário. O sistema urinário é constituído pelos órgãos uropoéticos, ou seja, órgãos incumbidos de elaborar a urina e armazenar essa urina temporariamente até a oportunidade de ser eliminada para o exterior. Na urina encontramos ácido úrico, ureia, sódio, potássio, bicarbonato e etc. Esse aparelho pode ser dividido, conforme a gente vê nessas duas imagens, em órgãos secretores, que vão produzir a urina, e os órgãos excretores, que são encarregados de processar a drenagem da urina para fora do corpo. Além dos rins, as estruturas restantes do sistema urinário funcionam como encanamento, constituindo as vias do trato urinário. Essas estruturas, ureteres, bexiga e uretra, não modificam a urina ao longo do caminho, ao contrário, elas vão armazenar e conduzir a urina do rim para o meio exterior. Então, gente, o sistema urinário, ele compreende em dois rins que vão produzir a urina, dois ureteres ou ductos que vão transportar a urina para a bexiga, onde vai ficar retida por algum tempo, e uma uretra, através da qual essa urina é expelida do corpo. A primeira doença do sistema urinário que nós vamos ver é a infecção urinária, que é a doença mais frequentemente associada ao sistema urinário e pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres, independente da idade. No entanto, outras doenças podem afetar o sistema urinário, como insuficiência renal, doença renal crônica, cálculos renais e câncer de bexiga e de rim, por exemplo. É importante que sempre que existir sinal ou sintoma de alteração do sistema urinário, como dor ou ardor ao urinar, ou então urina com espuma ou com um cheiro muito forte, ou até mesmo a presença de sangue na urina, o médico nefrologista ou urologista seja procurado para que sejam feitos exames que possam indicar a causa desses sintomas e assim o tratamento possa ter início. A infecção urinária, ela corresponde à proliferação de um micro-organismo, bactéria ou fungo em qualquer parte do sistema urinário, tá, gente? Causando sintomas como dor, desconforto e sensação de queimação ao urinar, um dos exemplos, né? Na maioria das vezes, os sintomas de infecção surgem devido ao desbalanço da microbiota da região genital, devido ao estresse ou à falta a própria falta de higiene, tá? A infecção urinária em homens é bem menos comum do que nas mulheres. A menor distância do ânus à uretra provavelmente explica o porquê que as mulheres estão mais em risco de ter essa infecção do trato urinário. Entre mulheres saudáveis, os fatores de risco para cistite incluem relações sexuais recentes, história do trato urinário, uso de preservativos revestidos com espermicida, diafragmas e os espermicidas isolados. Então é importante ficar atento também às comorbidades, como diabetes mellitus e anormalidades estruturais ou funcionais do próprio trato urinário, que podem contribuir para causas da infecção urinária. A infecção urinária, gente, pode receber uma classificação específica de acordo com a estrutura do sistema urinário cometido. Então, ela pode ser chamada de cistite, uretrite ou nefrite. A cistite é o tipo de infecção urinária mais frequente e acontece quando o micro-organismo atinge a bexiga, causando urina turva, dor abdominal, sensação de peso no fundo da barriga, febre baixa e persistente e sensação de queimação ao urinar. A uretrite, como o próprio nome já diz, acontece quando a bactéria ou o fungo atinge a uretra, causando inflamação e levando ao aparecimento de sintomas como vontade frequente para urinar, dor ou ardor para urinar e pode aparecer também um corrimento amarelo. A nefrite é a infecção mais grave e acontece quando o agente infeccioso vai chegar nos rins, vai causar inflamação e leva ao aparecimento de sintomas como vontade urgente para urinar, mas em pequena quantidade, urina turva e com cheiro, presença de sangue na urina, dor abdominal e febre. E aí, como tratar, né?
O tratamento para infecção urinária deve ser recomendado pelo urologista, de acordo com os sinais e sintomas apresentados pela pessoa, bem como de acordo com o resultado dos exames de urina solicitados, sendo normalmente indicado o uso do antibiótico ciprofloxacino. Nos casos em que não são observados sintoma algum, normalmente não é recomendado o uso de antibiótico, apenas acompanhamento da pessoa com o objetivo de verificar se houve aumento da quantidade de bactérias ou não. E agora a gente vai falar sobre a insuficiência renal, que é caracterizada pela dificuldade do rim de filtrar o sangue corretamente e promover a eliminação de substâncias nocivas para o organismo, ficando acumuladas no sangue e podendo resultar em doenças como aumento da pressão arterial e acidose sanguínea, que leva ao aparecimento de alguns sinais e sintomas característicos, como falta de ar, palpitação e desorientação, por exemplo. Então, gente, a insuficiência renal aguda é a perda súbita da capacidade de seus rins em filtrarem os resíduos, sais, líquidos que ficam no sangue. Quando isso acontece, os resíduos podem chegar a níveis perigosos e afetar a composição química do seu sangue, que pode ficar totalmente fora de equilíbrio. Também chamada de lesão renal aguda, a insuficiência é comum em pacientes que já estão no hospital com alguma outra condição clínica. Pode se desenvolver rapidamente ao longo de algumas horas ou mais lentamente durante alguns anos. Os pacientes que estão gravemente doentes, e necessitam de cuidados intensivos, estão em maiores riscos de desenvolver insuficiência renal aguda. A insuficiência renal aguda pode ser fatal, tá? E requer tratamento intensivo. No entanto, ela pode sim ser reversível. Tudo vai depender do estado de saúde desse paciente. Então, a insuficiência renal aguda, ela é bem mais frequentemente diagnosticada durante uma internação hospitalar, tá? Por alguma outra causa. Se esse paciente já está no hospital, vão ser realizados exames por outros problemas que podem aí encontrar a doença renal aguda. Se o paciente não está no hospital, mas tem sintomas de lesão renal, o médico irá perguntar sobre os seus sintomas, quais medicamentos que ele toma e quais exames que ele já fez. Os sintomas podem ajudar a apontar a causa do problema renal. Entre os exames que fazem o diagnóstico de insuficiência renal, vão estar medicações da produção de urina, exames de urina, exames de sangue, exames de imagem como ultrassom e tomografia computadorizada e a biópsia, que é a remoção de uma amostra de tecido de rim para fazer o teste. O tratamento provavelmente será focado naquilo que está causando a insuficiência renal e por isso ele pode variar de cada paciente. Então, por exemplo, o paciente pode precisar restaurar o fluxo de sangue para os rins, parar todos os medicamentos que estão causando o problema ou remover uma obstrução do trato urinário. No entanto, existem algumas recomendações que são gerais para o tratamento da insuficiência renal aguda. Dentre elas, as mudanças na dieta, deverá ser feita uma restrição alimentar e de líquidos. O objetivo é reduzir a acumulação de toxinas que são normalmente eliminadas pelos rins. Uma dieta rica em carboidratos e pobre em proteínas, sal e potássio. Essa restrição na dieta, ela geralmente é recomendada para esses pacientes. Alguns medicamentos, os antibióticos podem ser prescritos para tratar ou prevenir todas as infecções que podem estar causando ou agravando a insuficiência renal. Diuréticos podem ser usados para ajudar os rins a eliminar líquidos. Cálcio e insulina podem ser receitados para ajudar a evitar a acumulação perigosa de potássio no sangue. E a diálise? Esse procedimento envolve o desvio de sangue para fora do corpo em uma máquina que vai filtrar os resíduos, conforme mostra essa imagem aí. O sangue limpo é então devolvido ao corpo do paciente. Se os níveis de potássio são perigosamente altos, a diálise pode salvar vidas. A diálise pode ser necessária, mas não é sempre utilizada em todos os pacientes com insuficiência renal.
é usada se houver mudanças no estado mental ou se o paciente parar de urinar. A diálise também pode ser necessária em caso de pericardite, uma inflamação do coração. A diálise também pode ajudar a eliminar resíduos de produtos de nitrogênio do corpo. E aí, como prevenir, né? A insuficiência renal aguda é muitas vezes difícil de prever ou evitar, mas o paciente pode reduzir os riscos se cuidar dos seus rins. Então, é importante tomar os medicamentos conforme as instruções médicas, sem mudar as doses ou quantidade ingerida, manter o tratamento para qualquer condição que aumente o risco de insuficiência renal aguda, tais como diabetes ou hipertensão, seguir as recomendações médicas para gerir a condição clínica atual do paciente, manter o estilo saudável, ser ativo, ter uma dieta equilibrada, beber com moderação, são fundamentais para prevenir uma insuficiência renal aguda. E aí, a insuficiência renal crônica é uma doença caracterizada pela perda lenta e continuada da função dos rins, fato que provoca, entre outras alterações, o progressivo acúmulo de toxinas e lixos metabólicos no sangue, que não leva ao aparecimento de sinais ou sintomas que indiquem a perda de função, sendo apenas percebida quando o rim já encontra-se praticamente sem função. Como a instalação da insuficiência renal crônica costuma se dar de forma muito lenta, o organismo tem tempo para ir se adaptando a esse mau funcionamento dos rins, fazendo com que não tenhamos sinais ou sintomas até as fases mais tardias da doença. A principal característica da insuficiência renal crônica, gente, é ser uma doença silenciosa. Muitas pessoas acham que podem identificar o rim doente pela dor ou pela diminuição do volume da urina, mas isso é falso. O rim ele apresenta pouca inervação para dor e por isso só dói quando está inflamado ou mesmo dilatado. Como na maioria dos casos de insuficiência renal crônica, nem um e nem outro ocorrem, ou seja, nem a dor e nem a dilatação do rim ocorrem, o paciente pode muito bem descobrir que precisa de diálise sem nem sequer ter sentido uma única dor renal na vida. O volume de urina também não é um bom indicador da saúde dos rins. Ao contrário da insuficiência renal aguda, na qual a redução da produção de urina é um fator quase sempre presente, na insuficiência renal crônica, como a perda da função é bem lenta, o rim ele se adapta muito bem e a capacidade de eliminar a água vai manter-se estável até fases bem avançadas da doença. Na verdade, a maioria dos pacientes que precisam entrar em diálise ainda urinam cerca de 1 litro por dia. Portanto, na maioria dos casos, até as fases bem avançadas da doença, a insuficiência renal crônica não causa nenhum sintoma ou sinal. Os pacientes com insuficiência renal crônica em fases avançadas podem apresentar anemia e agravamento dos valores da pressão arterial e edemas dos membros inferiores. Quando o rim entra em fase terminal, os sintomas que surgem são cansaço aos pequenos esforços, náuseas e vômitos, perda de apetite, emagrecimento, falta de ar, um hálito forte. Algumas pessoas relatam que o hálito é com cheiro de urina e o edema generalizado. E aí, como tratar, né? O tratamento da insuficiência renal crônica, ele é feito nos casos mais graves através da hemodiálise, para remover as substâncias que vão se encontrar em excesso no sangue e que não foram devidamente removidas pelos rins. Além disso, pode ser recomendado pelo médico o uso de alguns medicamentos e a mudança na dieta para evitar a sobrecarga renal. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo renal, que são popularmente chamados de pedras nos rins e surgem de forma repentina, podendo ser eliminados através da urina ou ficar preso na uretra, o que causa muita dor no paciente, principalmente na região lombar e que pode causar dificuldade para se movimentar e também uma presença de sangue na urina. As pedras nos rins podem ter diversas composições e sua formação está muito relacionada aos hábitos de vida, como a falta da prática de atividade física, a alimentação incorreta e pouco consumo de água durante o dia, mas também pode estar diretamente ligada a fatores genéticos.
Entre as causas de pedra nos rins, é importante destacar volume insuficiente de urina ou urina supersaturada de sais, grande quantidade de cálcio, fosfato, oxalato, citina ou falta de citrato, distúrbios metabólicos do ácido úrico ou da glândula paratireoide, alterações anatômicas e obstrução das vias urinárias. Além das evidências clínicas, que é a dor intensa e sinais de sangue na urina, o cálculo renal pode ser diagnosticado por raio-x de abdômen, ultrassom ou pela urografia excretora, que é um exame mais específico das vias urinárias. O sintoma típico de pedra nos rins pela urina é a cólica renal, uma dor lombar aguda, unilateral, de forte intensidade que se irradia para a frente do abdômen. Em alguns poucos casos, os pacientes são assintomáticos ou sentem pouca dor durante a passagem do cálculo pelos ureteres. No entanto, gente, existem outros sintomas que podem estar associados ao cálculo renal, como vômito e febre, sangue na urina, suspensão ou diminuição do fluxo urinário, necessidade mais frequente de urinar e infecções urinárias. O tratamento para o cálculo renal pode variar de acordo com a intensidade dos sintomas e do tamanho e da localização das pedras, que é verificado por meio de exame de imagem. Em alguns casos, o médico pode recomendar o uso de medicamentos para aliviar as dores e facilitar a eliminação da pedra. No entanto, quando a pedra é grande ou está obstruindo a uretra, o ureter, por exemplo, pode ser recomendado a realização de uma pequena cirurgia para que essa pedra seja removida. Em todos os casos, é importante beber bastante água e ter cuidados com a alimentação, porque dessa forma, além de tratar a pedra já existente, pode prevenir o aparecimento de outras. E aí, a incontinência urinária. Imagina você não poder realizar atividades simples, como passear com seu doguinho, participar de uma reunião de trabalho ou da faculdade, ou até mesmo ir ao cinema sem se preocupar se há um banheiro por perto. Isso acontece, gente, diariamente, com cerca de 5% da população mundial e 10 milhões de brasileiros que possuem incontinência urinária. Estudos aí comprovam que essa condição prejudica muito as pessoas, pois afeta diretamente o convívio social. A incontinência urinária ela é a perda súbita de urina de forma involuntária pela uretra. A condição acontece também quando há pequenos escalpes diários, não apenas perda grande e incontrolável de urina. Embora seja bem comum em ambos os sexos, pesquisas demonstram que as mulheres tenham mais incontinência urinária, sendo que cerca de 40% delas estão acima dos 50 anos. Atribui-se essa prevalência ao fato da mulher apresentar, além da uretra, duas falhas naturais no assoalho pélvico, o hiato vaginal e o hiato retal. Isso faz com que as estruturas musculares que dão sustentação aos órgãos pélvicos e produzem a contração da uretra para evitar a perda urinária e o músculo que forma um pequeno anel em volta da uretra sejam bem mais frágeis nas mulheres. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, afeta somente cerca de 5% dos homens que realizam a cirurgia de retirada de próstata, que a gente chama de prostatectomia. Além disso, com o passar da idade, ocorre diminuição da força da contração muscular pélvica, que torna muitos idosos também incontinentes. A eliminação da urina é controlada pelo sistema nervoso autônomo, mas pode ser comprometida nas seguintes situações: comprometimento da musculatura do esfíncter ou do assoalho pélvico, gravidez e parto, tumores malignos e benignos, bexigas hiperativas. Para quem não sabe, a bexiga hiperativa é um termo utilizado para as pessoas que têm desejo súbito de urinar e dificuldade para controlar o xixi. São mais propensas a ter incontinência urinária de urgência, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Procedimentos cirúrgicos ou irradiação que lesem os nervos do esfíncter masculino, constipação constante. Então aí, para quem não sabe, a constipação ela pode influenciar de maneira negativa o funcionamento da bexiga.
Isso porque o intestino e a bexiga vão compartilhar as mesmas conexões da medula espinhal. Outro fator de risco é diabetes mellitus. A doença pode provocar e prejudicar o funcionamento dos nervos da bexiga devido ao acúmulo de sorbitol, né, que deriva do metabolismo da glicose. Outro fator de risco, doença do sistema nervoso. O sistema nervoso ele controla o funcionamento dos diversos órgãos, tá? Entre eles a bexiga. Quando há lesão da medula, a pessoa pode perder a capacidade de sentir a bexiga cheia e aí ela vai ter a perda de urina. A idade também é um fator de risco, como a gente já falou. A probabilidade de ter incontinência aumenta com a idade. Em cada 10 homens mais velhos, de 1 a 3 relatam ter incontinência urinária. Infecção urinária também é um fator de risco. Insuficiência cardíaca, porque gera retenção de líquidos durante o dia, causando inchaço nas extremidades do corpo, né, nas mãos e nos pés. E ao deitar, esses líquidos são reabsorvidos e filtrados pelos rins, o que aumenta a necessidade de levantar à noite para urinar. Outro fator de risco, fraqueza de músculos da região pélvica e idade avançada. Também já comentamos sobre isso. Os músculos da região pélvica, eles ajudam a manter a continência urinária. Geralmente, os idosos sofrem o enfraquecimento dessa região, o que pode causar aí a perda urinária e a urgência miccional. Outro fator de risco, os medicamentos. Alguns medicamentos podem dificultar, né, o esvaziamento da bexiga, sendo assim a retenção urinária crônica, podendo ocorrer incontinência urinária por transbordamento, causando gotejamento contínuo. Esse tipo de incontinência é mais comum em homens que sofrem de aumento da próstata e sentem dificuldade para esvaziar a bexiga. Outro fator de risco é a obesidade, porque as pessoas obesas geralmente têm um aumento da pressão intraabdominal, podendo comprimir a bexiga e outros órgãos pélvicos. A perda de 5% do peso já melhora a incontinência urinária. E o tabagismo. O uso de tabaco pode causar doença pulmonar obstrutiva crônica, o que vai gerar tosse forte. Esse sintoma pode piorar a incontinência urinária. Vocês vão ver daqui a pouquinho que é essa incontinência urinária de esforço. E aí, os tipos e sintomas da incontinência urinária. A incontinência urinária atinge aproximadamente 5% da população mundial de todas as idades, acometendo com mais frequência, como a gente já viu, as mulheres e os idosos. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, são 10 milhões de brasileiros com esta condição. A incontinência urinária também pode surgir como sintoma de alguma doença, como infecção urinária, que a gente já viu, cálculo vesical, tumores de bexiga, poliúria e outras doenças neurológicas, como Parkinson, sequela de AVC ou a lesão medular. Qualquer pessoa pode ter incontinência urinária, mas ela não é igual em todos. Existem 4 formas principais de incontinência urinária. A incontinência urinária de esforço, a urinária de urgência, que também pode ser chamada de urge-incontinência, a incontinência urinária mista e a enurese noturna. Então, gente, a incontinência urinária de esforço tem como sintoma inicial a perda de urina quando a pessoa tosse, ri, faz exercício ou qualquer tipo de movimento. Esse tipo de perda de urina, ela vai ocorrer quando a pessoa não tem força muscular pélvica para reter essa urina, tá? Então, quando a pessoa faz algum exercício, alguma atividade que põe a bexiga sob pressão ou estresse, ela vai ter essa perda incontrolada da urina. E aí nós temos 2 tipos de incontinência urinária de esforço, tá? Que é pela hipermobilidade ou pela deficiência intrínseca do esfíncter, que a gente vai já ver. Na hipermobilidade, como o próprio nome já diz, hiper significa muito e mobilidade vai se referir ao movimento, né? Então, esse tipo de incontinência urinária de esforço pode resultar do parto, de cirurgia pélvica anterior ou de mudanças hormonais. A hipermobilidade ela ocorre quando os músculos normais do assoalho pélvico não conseguem mais sustentar adequadamente a uretra. Isso porque
a uretra, isso vai fazer, né, com que a uretra pingue, quando acontece qualquer pressão para baixo, tá? Então, quando uma força para baixo for aplicada, vai resultar nessa perda involuntária de urina. E aí tem também a deficiência intrínseca do esfíncter, que vai se referir ao enfraquecimento dos músculos do esfíncter uretral ou do mecanismo de fechamento. Como consequência, o esfíncter não funciona normalmente, independentemente da posição do colo da bexiga ou da uretra. Então, nessa imagem da esquerda, a gente vê um esfíncter forte, né? No caso, deveria ser o funcionamento normal. Então, quando a pessoa faz alguma atividade, esse esfíncter consegue contrair e aí o canal ele vai ser fechado da uretra e não vai haver perda de urina. Na foto da direita, a gente vê um esfíncter fraco e não há uma contração suficiente para se fechar a uretra durante uma atividade que haja um pouco mais de esforço sobre a bexiga. E aí vai haver a perda de urina pela uretra. A incontinência urinária de urgência, ela é mais grave do que a incontinência de esforço e vai se caracterizar pela vontade súbita de urinar, em decorrência da hiperatividade do músculo detrusor da bexiga, que ocorre em meio às atividades diárias e a pessoa perde urina antes de conseguir chegar ao banheiro. É um desejo tão forte e repentino de urinar que a pessoa não consegue chegar de fato ao banheiro para fazer xixi. E aí ocorre também quando há uma pequena quantidade de urina na bexiga. A pessoa sente a vontade, mas não dá tempo suficiente de chegar até o banheiro por conta da hiperatividade do músculo detrusor. Nós temos também a incontinência urinária mista, como o próprio nome já diz, vai associar os dois tipos de incontinência urinária que eu já citei. Então, vai ocorrer a hiperatividade do músculo detrusor, né, que é caracterizado pela incontinência urinária de urgência, e o comprometimento do esfíncter, o que é caracterizado pela incontinência urinária de esforço. E o sintoma mais importante é a impossibilidade de controlar a perda de urina pela uretra. As perdas urinárias, elas ocorrem durante um esforço e também na presença de urgência. E o último tipo de incontinência é a enurese noturna, que é a perda involuntária da urina, que ocorre durante o sono. O exemplo mais típico é o da criança que faz xixi na cama. Embora a maioria das crianças já tenha aprendido a controlar a micção em torno dos 3 aos 4 anos de idade, considera-se normal que algumas crianças ainda urinem na cama até os 5 ou 6 anos. Mas aí a gente se pergunta, que tipo de problema fisiológico um adulto pode estar ligado a essa condição de enurese noturna? Redução da capacidade funcional da bexiga, anormalidade na produção de hormônio antidiurético no período noturno, alterações do despertar do sono e problemas urológicos tais como refluxo vesículo-uretral. É possível, gente, prevenir a incontinência urinária, tá? Então, é importante adicionar à rotina do dia a dia uma série de hábitos que vão evitar essa incontinência urinária. Então, controle da ingestão de líquidos à noite, evitar bebidas alcoólicas e com cafeína, controlar o diabetes e o peso corporal e abandonar o tabagismo. Além de regular os intervalos entre as micções, não esperar apenas a vontade de urinar para ir ao banheiro, manter uma alimentação saudável com bastante fibras, realizar atividades físicas regularmente e reconhecer e evitar fatores que causem incontinência urinária, como o uso de remédios diuréticos ou problemas de locomoção em idosos. A escolha do tratamento para a incontinência urinária ela vai ocorrer após o diagnóstico e identificação da causa e do tipo de perda urinária. Ela muda de acordo com o quadro clínico de cada paciente. É possível que uma mesma pessoa faça uma combinação de vários procedimentos para tratar essa condição, tá? Os principais métodos para tratar a incontinência urinária são
o biofeedback eletromiográfico, como a gente está visualizando aí nessas duas imagens, que é um aparelho que permite a leitura e a interpretação em tempo real da atividade elétrica das fibras musculares do assoalho pélvico por meio de sinais, né, auditivos e ou visuais, ou seja, o paciente ele contrai e ele consegue ter um feedback visual e auditivo da contração dos músculos do assoalho pélvico. Sendo assim, é possível a identificação dos músculos a serem trabalhados, restabelecendo a coordenação e o controle motor voluntário. Outro tratamento é a eletroestimulação, que é realizada através de técnicas que visam o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. Medicamentos, o médico pode optar por um tratamento farmacológico para diminuir esse problema. Técnicas comportamentais, que vai treinar a bexiga para controlar a micção, como programar, por exemplo, através desse diário miccional, as idas ao banheiro, para não ter que ir apenas quando sentir vontade de urinar. Controlar o consumo de líquidos também é importante, evitar cafeína e álcool, como eu já havia dito, e iniciar também uma atividade física. Outro tratamento são as terapias de intervenção ou a cirurgia, que podem ser a utilização de injeções, né, de material sintético no tecido que envolve a uretra, a injeção de toxina botulínica, que é popularmente aí conhecido como botox, e estimuladores de nervos. Além disso, há a opção de procedimentos cirúrgicos, como o sling, que são tiras de tecido sintético ou de malha aplicada em torno da uretra e do colo da bexiga, que impedem a micção fora de hora, né? A suspensão do colo da bexiga, cirurgia de prolapso, né? Que para quem não sabe, o prolapso da bexiga é a queda da bexiga, e cirurgia de esfíncter urinário artificial, desculpa. Gente, o treinamento da bexiga e os exercícios do assoalho pélvico são muito importantes para o fortalecimento dessa musculatura, tá? Então, por meio da fisioterapia pélvica, a pessoa com incontinência urinária realiza exercícios específicos para identificar o fortalecimento desses músculos da região e ter um controle maior da micção. É um tratamento muito simples, de baixo custo e não é invasivo. E é importante, gente, buscar um fisioterapeuta para realizar os exercícios de forma correta, para instruir esses pacientes a realizar corretamente os exercícios do assoalho pélvico. Então, gente, esse treinamento dos exercícios do assoalho pélvico é baseado em exercícios para fortalecer e melhorar a coordenação dos músculos do assoalho pélvico. E aí vai prevenir ou até mesmo melhorar as disfunções nessa região. É muito utilizado em casos de incontinência urinária e incontinência urinária fecal, tá? Além das disfunções pélvicas, tanto em homens quanto em mulheres. É importante buscar um fisioterapeuta para realizar, como eu já falei, os exercícios de forma correta. Então, como fazer? Eu vou colocar aqui em cada posição, deitado, sentado e em pé. Nessa primeira imagem aí, a paciente está em decúbito dorsal, né? Então, deve se deitar de barriga, de peito para cima, com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão. Alguns pacientes que não têm ainda a percepção de como se deve contrair os músculos do assoalho pélvico, eu oriento eles a contrair como se eles estivessem prendendo o xixi. E às vezes eu dou uma propriocepção com um travesseirinho no meio das pernas, tá? E aí a gente vai pedir para o paciente contrair os músculos do assoalho pélvico por 5 segundos, tá? O joelho tem que estar dobrado, flexionado, né? E os pés apoiados no chão. E aí a gente pede para ele contrair por 5 segundos, falando, contrai os músculos do assoalho pélvico como se estivesse prendendo o xixi. Mantém, aí a gente fala 5 vezes o manter, que dá os 5 segundos. Mantém, 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 relaxa. E aí a gente conta mais 5 segundos para fazer uma nova repetição. A gente repete por 10 vezes e pede para o paciente tentar não forçar nem a barriga, nem o bumbum e nem as coxas. Segunda posição é o paciente sentado,
com os pés paralelos e afastados. E aí a gente vai dar o mesmo comando que a gente deu para o paciente deitado, tá? Que ele contrai os músculos do assoalho pélvico por 5 segundos, evitando forçar barriga, bumbum e coxas. No paciente sentado, eu peço para ele sentar em cima de um travesseiro, porque aí a propriocepção dele melhora, tá? E aí a gente fala, contrai como se estivesse segurando o xixi, mantém, 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 relaxa, tá? E repete por 10 vezes. E aí é preciso também ter cuidado com a postura desse paciente. E essa opção, ela permite que o paciente faça os exercícios enquanto dirige, em casa ou até mesmo no trabalho. E a última posição é o paciente em pé, tá? Da mesma forma, as orientações são da mesma forma que os outros exercícios, do sentado e do deitado. Então, contrair os músculos do assoalho pélvico por 5 segundos, evitando forçar barriga, bumbum e coxas. Pede para o paciente relaxar por 5 segundos e repetir 10 vezes, tendo sempre cuidado com a postura.